E aí, galera, tudo bem? Mais um professor Roberto Tavares. Hoje eu vou estar falando sobre um livro que eu estou fazendo a releitura novamente, que ele é um livro importante para o Brasil e para o mundo, né? Que é, no caso, que Geografia da Fome, o Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, né? Na questão aqui de quem produziu essa obra-prima, está falando sobre a questão de combate à fome no Brasil e no mundo inteiro, logicamente, né? Josué de Castro. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do resumo da introdução aqui do livro, que ele é muito importante, né? E o Dr. Milton Santos, ele também tem a sua contribuição referente ao pensamento de Josué de Castro. Então, galera, eu vou fazer aqui a leitura previamente aqui para vocês, aqui da questão do livro. Tá aqui a minha colinha, né? Ó. Minha colinha aqui que eu vou fazer explicando para vocês. Mas vamos lá, tá aqui o livro, ó. A Geografia da Fome. Então, nós temos aqui, ó. Descobri José de Castro ainda adolescente pelas mãos dos grupos de estudantes que se reuniam nos movimentos cristãos da década de 1960. Era o tempo do Brasil Urgente, do show Opinião, de Maria Bethânia cantando Carcará, com sua voz rascante, da esperança e finalmente do golpe de 64. No meio disso tudo, Josué foi como um soco no estômago, a prosa crua e engajamento em cada linha, aquela realidade toda adentrando os olhos, os ouvidos e a mente de um jovem estudante do interior gaúcho. Nunca mais esqueci Josué. Quando me dei conta, tinham-se passado muitos anos e a Geografia da Fome chegava ao seu cinquentenário. Foi quando iniciei na Fundação Oswaldo Cruz, onde era então vice-presidente, um movimento para homenagear esse grande brasileiro, para que ele e sua obra, ao mesmo tempo simples e monumental, não caísse no esquecimento. A reedição do livro, um selo comemorativo, uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a homenagem do governo, foi pouco, muito pouco. Precisamos fazer mais. Muito mais para que as gerações de jovens brasileiros, no novo milênio, entrem em contato com a secura e a grandeza do Geografia da Fome e de todas as demais obras de José de Castro, para que elas possam conduzi-los ao coração do Brasil, ao Nordeste, ao povo pequeno e humilde do sertão e do mangue. Lendo uma entrevista do grande Milton Santos no Caros Amigos de agosto de 1998, vi com prazer que a emoção não era só minha. Ele, a quem admiro tanto, também tinha sido tocado pela grandeza humana da obra de Josué de Castro no interior da Bahia, pelas mãos dos mestres e de um tipo de educação que já não existe, que ensinava a pensar, a se indignar e construir esperanças e compromissos. Espero que, com essa bela iniciativa de se reeditar toda a obra do extraordinário intelectual, consigamos nós e as novas gerações de brasileirinhos voltar ao não conformismo que Josué ensinava em seus escritos. Viva Josué para sempre. Professor Paulo Marchiori Bus, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Pessoal, então isso é o seguinte, é o que eu sempre falo para todos os alunos, alunas, amigos, parentes, todas as pessoas dentro da nossa sociedade, que é o seguinte: em hipótese alguma nós podemos admitir que um brasileiro passe fome. São vários motivos. O primeiro deles é que o Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta Terra, né, das mais de 200 sociedades mundiais aí, que existem aí no mundo, certo? Porém, o alimento que é produzido em grande escala, é focado em produções de alimentos para animais, tá? Questão como ração para engordo de gado, a questão de engordo de aves e tantos outros tipos de animais aí. E o ser humano, ele não tem essa prioridade, tá? Isso eu tô falando no caso do Brasil. E ao mesmo tempo a gente vê brasileiros, que são milhões, todos os dias que não têm acesso ao seu café da manhã, ao seu almoço e sua janta, nós não podemos aceitar isso e achar que isso é algo normal, tá? Isso o próprio Josué de Castro, ele comenta sobre essa situação, né? Essa questão da visão do Ocidente, que era uma vergonha há muito tempo atrás falar sobre isso, né? Tocar nesse assunto, não existiam estudos aprofundados, né? Enfim, nós vamos decorrer falar um pouco sobre essa situação aí.
Desculpa, vamos ver aqui quem foi Josué de Castro. Então tá aqui, ó. Josué de Castro formou-se em medicina em 1929, cientista e professor universitário no Brasil e no exterior. Idealizou e implementou uma série de políticas e órgãos de estados visando a melhoria das condições de vida e saúde da população. Embaixador do Brasil em Genebra, cassado pelo governo militar em 1964, ele presidiu o Conselho da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, e foi professor da Universidade de Paris, cidade onde morreu em 1973. Por 2 vezes recebeu indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Entre seus principais livros estão Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, publicados em mais de 25 idiomas. Mais uma vez, aquele convite que eu sempre faço, e ao mesmo tempo convite para reflexões, para poder ter as discussões. Vamos ter formação e informação para poder fazer o debate. Esqueça aquela questão de achismo, eu também acho muita coisa, mas eu tenho que provar. Esqueça aquela questão que a verdade falsa saiu do canal aberto de televisão e foi para as redes sociais. Facebook, Instagram, agora TikTok, entre outros meios de mensagens também, como o WhatsApp, né? Que proliferam muitas mentiras todos os dias, e são bilhões de acessos todos os dias. Então a pessoa que não tem informação, acabam sendo anestesiados com essas notícias falsas e mentirosas, mais conhecida como fake news. Vocês acabaram de ver aqui que eu acabei de ler o perfil aqui. Um grande brasileiro. E o brasileiro fala que o Brasil não dá certo, é um brasileiro totalmente desinformado e que precisa de informação urgente. Urgente. Isso é independentemente da sua ideologia política partidária. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, que o objetivo não é esse. O objetivo é fazer uma formação sobre a questão de Josué de Castro, um grande brasileiro que contribuiu para o Brasil e para o mundo. Então fica a dica aí. Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho da questão da introdução aqui de Josué de Castro. Vocês viram algumas anotações tanto no livro aqui, né? Então eu vou pontuando algumas situações e algumas lidas aqui que desculpa, que é de suma importância. Então vamos lá, pessoal. Tem um momento aqui que o Josué de Castro ele faz a seguinte denúncia que ocorreu. Não ocorre mais, deixar isso muito claro, tá? Na questão dos ingleses. Os ingleses, né, eles colonizaram muitos lugares do mundo, né? E também tiveram um domínio sobre a Índia. A Índia hoje é a maior população do mundo, tá? O que ocorre? Lá eles faziam a questão do cultivo do trigo. Então, tem umas situações aqui que eu vou estar lendo aqui para vocês. Lembre-se, esse é o pensamento do Dr. Josué de Castro, tá? Então vamos lá, hein? Ó, os ingleses deixaram milhões de indianos perderem suas vidas, escondendo dos europeus para que eles vendiam trigo que não cediam nenhum grão de trigo. Então, quer dizer, o indiano ia lá, plantava, produzia e não ficava com nenhuma parte da produção para uma sobrevivência mínima, tá? Esse é o pensamento inglês do passado, não do presente, ok? E os produtores indianos, né, como eu acabei de falar, eles viviam na questão precária, dificílima, né? Tudo em nome do alto lucro que os ingleses e outros países que também viviam dessa questão da monocultura desses países, não só da Índia, mas de outros, mas que eles morriam de fome, eram aos milhões, tá? Além disso, o autor deixa claro que para o Ocidente não era viável tratar do tema da fome. Isso era mal visto pelos grandes líderes mundiais. Olha que situação. Então, quer dizer, o Ocidente sempre fica aquela questão igual a globalização, né? Vamos colocar aqui a globalização. A globalização, ela é boa para todo mundo, um país vai ajudar o outro a se desenvolver, vai ser lindo e maravilhoso para todos os países envolvidos. Dica, assistam o documentário Por uma Outra Globalização do Dr. Milton Santos ou leiam o livro dele. Eu já assisti tanto o documentário, como já fiz a leitura do livro e as discussões que a gente tem aí, né? Então, não tem como deixar de citar o Dr. Milton Santos nessa questão. Mas, pessoal, olha só, então já há muito tempo a sociedade, ela não discutia esse problema. Tinha um pleno conhecimento, mas não tinha a capacidade de querer trazer isso à tona a público para poder ter possíveis soluções de resolver esse problema. Então, vamos lá.
Na atualidade, a sociedade, segundo alguns especialistas, né, do tema sobre a fome, informa que a sociedade tem capacidade de produzir alimentos para até 11 bilhões de pessoas. Olha só, especialistas da atualidade dizem que a sociedade mundial tem como resolver o problema da fome. Mas por que ela não acontece? É a pergunta que nós temos que se fazer. O porquê isso não ocorre no Brasil e nos países desenvolvidos e nos outros países subdesenvolvidos do mundo? Por quê? Né? Fica aí esse ponto de interrogação aí, né? Então, nós temos a primeira conferência mundial sobre alimentos, que foi a Hot Springs, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, fica escancarado essa questão da fome mundial, não só nos países desenvolvidos, mas também nos países subdesenvolvidos, e se tem essa conferência para começar a ter estratégias para acabar com a fome no mundo, né? Então tá aqui, foi criado o caminho de resolver esse problema no mundo. Essa conferência ocorreu em 1943. O problema está longe de ser resolvido por falta de conhecimentos aprofundados e de profissionais da área, pois os profissionais como como profissionais das áreas sociais, biológicas e econômicas, eles não dão conta. Em qual aspecto? De não conhecer a fundo todos esses problemas que promovem a fome. Eles têm uma síntese, um indicador bem simples, bem básico, né? Não existem, pelo menos nessa época, na questão de José de Castro, que tivessem estudos aprofundados que pudessem resolver o problema da fome do mundo, porque isso é um problema mundial, isso não é um problema do Brasil. Bom, eu vou fazer aqui uma leitura, para não se estender muito aí no vídeo, né? Para a gente poder estar se situando, né? E depois eu vou estar fazendo outros vídeos. Daí lembrando que aqui é só a introdução do livro, tá? Aí também tem as menções aqui do Dr. Milton Santos, mas vamos lá então. Eu peguei essa parte que eu achei muito interessante, e é isso que eu acabei de ler nesse finalzinho, mas vamos entender na íntegra o que significa isso. Então tá lá, a página 16 aqui do livro, ó. Um dos grandes obstáculos ao planejamento de soluções adequadas ao problema da alimentação dos povos reside exatamente no pouco conhecimento que se tem do problema em conjunto, como um complexo de manifestações simultaneamente biológicas, econômicas e sociais. A maior parte dos estudos científicos sobre o assunto se limita a um dos seus aspectos parciais, projetando uma visão unilateral do problema. São quase sempre trabalhos de fisiológicos, de químicos ou de economistas, especialistas em geral limitados por contingência profissional ao quadro de suas especializações. Foi diante dessa situação que resolvemos encarar o problema sobre uma nova perspectiva, de um plano mais distante, de onde se possa obter uma visão panorâmica do conjunto, visão onde alguns pequenos detalhes certamente se apagarão, mas na qual se destacarão de maneira compreensiva as ligações, as influências e as conexões dos múltiplos fatores que interferem nas manifestações do fenômeno. Para tal fim, pretendemos lançar mão do método geográfico no estudo do fenômeno da fome, único método que, a nosso ver, permite estudar o problema em sua realidade total, sem arrebentar-lhe as raízes que ligam subterraneamente a inúmeras outras manifestações econômicas e sociais da vida dos povos. Não o método descritivo da antiga geografia, mas o método interpretativo da moderna ciência geográfica, que se corporificou dentro dos pensamentos fecundos de Richard Humboldt, Jean Bundes, Vidal de Leblanc, Griffith Taylor e tantos outros. Não queremos dizer com isso que o nosso trabalho seja estritamente uma monografia geográfica da fome, em seu sentido mais restrito, deixando à margem os aspectos biológicos, médico e higiênico dos problemas, mas que, encarando esses diferentes aspectos, o faremos sempre orientados pelos princípios fundamentais da ciência geográfica, cujo objetivo básico é localizar com precisão, delimitar e correlacionar os fenômenos naturais e culturais que se passam à superfície da Terra, e dentro desses princípios geográficos, da localização, da extensão, da casualidade, da correlação e da unidade terrestre, que pretendemos encarar o fenômeno da fome,
Por outras palavras, procuramos realizar uma sondagem de natureza ecológica dentro desse conceito tão fecundo de ecologia, ou seja, do estudo das ações e reações dos seres vivos diante das influências do meio. Nenhum fenômeno se presta mais para ponto de referência no estudo ecológico dessas correlações entre os grupos humanos e os quadros regionais que eles ocupam, de que o fenômeno da alimentação, o estudo dos recursos naturais que o meio fornece para a subsistência das populações locais e o estudo dos processos através dos quais essas populações se organizam para satisfazer as suas necessidades fundamentais em alimentos. Já Vidal de Lablache havia afirmado há muito tempo que entre as forças que ligam um homem a um determinado meio, uma das mais tenazes e a que transparece quando se realiza o estudo dos recursos alimentares regionais. Nesse nosso ensaio de natureza ecológica, tentaremos, pois, analisar os hábitos alimentares dos diferentes grupos humanos ligados a determinadas áreas geográficas, procurando, de um lado, descobrir as causas naturais e as causas sociais que condicionam o seu tipo de alimentação, com suas falhas e defeitos característicos, e, de outro lado, procurando verificar até onde esses defeitos influenciam a estrutura econômica social dos diferentes grupos estudados. Assim fazendo, acreditamos poder trazer alguma luz explicativa a inúmeros fenômenos de natureza social até hoje mal compreendidos por não terem sido levados na devida conta os fundamentos biológicos. Então, o Dr. Josué de Castro já deixa muito claro, né, essas informações desses outros geógrafos, de você não pensar na geografia antiga, mas na geografia atual, para que a geografia possa trazer uma luz de soluções referente a esse problema da fome, tá? Então, essa questão, pessoal, aqui que ele cita aqui da questão de Vidal de Lablache, entre outros, vocês têm que entender que o meio é o quê? É o espaço que nós vivemos. Então, o espaço que eu vivo hoje é a cidade de Franco da Rocha. A cidade de Franco da Rocha, ela tem uma parte urbana, ela tem uma área rural, ela tem uma área de uma APA, de uma área de proteção ambiental, que é o Parque do Juqueri. Então, preciso entender esse meio que eu vivo. Nós temos o Rio Juqueri, né? Que no caso do Rio Juqueri traz muitos problemas, que é a questão das inundações, que há décadas assola a nossa cidade, né? Então, tantas outras informações que a gente tem que estar detectando todos esses problemas. E, além disso, né, como aqui é o foco na questão da fome, né? Tudo bem? Eu só dei algum exemplo aqui para vocês se situarem o que é essa questão aí do meio do que eu estou dizendo a vocês. Então, eu vou estar encerrando essa primeira parte do livro aqui para vocês, que é uma introdução. Nós não podemos deixar de pensar que isso é uma realidade no Brasil e no mundo. Bilhões de pessoas, aproximadamente 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, à coleta de esgoto, como consequência não têm direito ao seu café da manhã, ao seu almoço e sua janta. São pessoas que vivem em condições subhumanas. Você acha isso correto? E mais uma vez, qual é o problema que causa a fome no Brasil e no mundo? Tá bom? Então é isso aí, fica essa reflexão. Olha o Anthony lá dando um tchauzinho para vocês. Até o próximo vídeo sobre esse grande brasileiro que foi Josué de Castro. Tá bom? Até mais.